vamos dar sequência. Eu aconselho que antes de vocês começarem a assistir essa aula, né, dá pause, fecha a aula e tenta fazer. Depois, se não conseguir, faz a correção junto comigo. Então, vou começar pelo JN Risor. Título, provavelmente nível H1, né, não dá para saber ao certo, aí vocês coloquem parecido, olhando ali mesmo, e centralizado. Então, título é o H1. Se eu não fecho esse H1 aqui no final, tudo pega título. Então, tem que fechar ele. Ctrl S, F5 para atualizar. Perfeito, como título, mas não está centralizado. Vamos corrigir, né, e colocar isso então. Então, H1, Align, Center. Ok. Título, agora centralizado. Ctrl S, F5. Façam isso o tempo todo. Evita de fazer muitos comandos para ir lá e atualizar, salvar. A cada vez que você mexer e introduzir um comando, salva e atualiza para ver se está funcionando. Tudo que você precisa para descansar com conforto é a mesma coisa. Eu vou selecionar esse comando, vou copiar e vou colar. Aconselho que vocês evitem muito copiar e colar no começo para digitar mais os comandos e ter uma familiarização maior com eles. Aqui então não é do mesmo tamanho, é um pouco menor, é um subtítulo, então eu troco o H1 pelo H3. Não esqueçam de fechar, principalmente quando copiar e colar. É obrigatório você fechar, tanto faz se está em maiúsculo ou em minúsculo aqui, ó, os comandos. Então isso não tem muito problema não. Aqui eu coloquei o H3, obviamente eu tenho que fechar como H3. Ctrl S para salvar, F5. Perfeito. Então subtítulo centralizado e criado ali de forma perfeita. Aqui abaixo, ó, saiba mais sobre a localização, está bem parecido com esse subtítulo, mesmo tamanho. Então significa que esse saiba mais, ele também está com um H3, porém ele não está centralizado. Vou vir aqui para ele e vou colocar um H3 nele. Mas eu não vou centralizar porque justamente ele está à esquerda. Abri o H3, fechei o H3, Ctrl S, F5. Perfeito. Só que esse texto ele está centralizado, olha lá no modelo. Como que faz isso? Vamos lá para o bloco. Ele começa aqui em localizado. Ó. Você pode dar espaço aqui o tanto que vocês quiserem, de forma que facilite o entendimento do código. Então aqui poderia ser começado a colocar aqui, não faz diferença, o parágrafo, ou qualquer linha acima, contando que seja antes de localização. Então vou colocar o parágrafo aqui e vou fechar ele depois do texto. Ok. Mas esse parágrafo sozinho, ele vai alinhar? Não. Então, eu falei que eu preciso de colocar o atributo, né, o parâmetro align e o atributo para onde eu quero que alinhe ele, center. Significa que toda essa linha vai ficar centralizada. Ctrl S e F5. Olha lá. Começou aqui o alinhamento e terminou depois de internacionalmente. Perfeito. Continuando, Maceió, Alagoas, Nordeste está um pouco menor que esse. Então, posso jogar aqui, se esse é um H3, como ele está menor, né, a hierarquia contrária, ele vai aumentar. Então, deve ser um H4. Vamos tentar com H4 para ver. Volto lá no bloco e vou colocar para esse Maceió, Alagoas, Nordeste, um H4. Erro comum que costuma acontecer aqui. Ó. Muito aluno acha que tem que abrir um H4 aqui, fechar o H4 aqui, abrir outro aqui embaixo, fechar. Não. Poxa, se a palavra Maceió, Alagoas e Nordeste toda é em H4, você abre apenas um e fecha ele no final. Barra H4. Só que isso aqui não é suficiente, olha lá, para manter ele em linha quebrada, como está no modelo. Depois de Maceió tem quebra de linha. Aí que muitos acham que tem que fazer separado. Não, a quebra de linha já ensinei. Basta um simples BR que ele faz a quebra de linha na onde você inseriu o BR. Então, após Maceió, Ctrl S para salvar, F5 para atualizar. Houve ali uma quebra de linha. Feito isso, aqui embaixo é um texto, poderia ser colocado em um parágrafo. Né? Posso abrir um parágrafo aqui e fechar, tem necessidade? Não, por enquanto. Por que não? Porque ele não tem alinhamento nem nada, ele já está à esquerda. Então, vamos preocupar somente com o clima e com como chegar, que está no mesmo tamanho desse de cima. Então, provavelmente aqui é H4 para eles também. Vamos voltar no nosso bloco. Clima, H4 para ele, não precisa nem de passar atributo ali, né? Fecho o H4 aqui em cima, porque ele não está alinhado. Então, somente o comando já atende. Como chegar a mesma coisa, H4 e aqui também um H4. Perfeito, só que fechando com a barra. Ok, Ctrl S e F5. Não esqueçam de fechar, senão dá tudo errado. O que está diferente aqui? Deixa eu diminuir, porque a estrutura aqui está muito grande. Então, a resolução está atrapalhando um pouquinho na parte de baixo. Ó. Ok.
como chegar. O que está atrapalhando aqui, o que está faltando é colocar as palavras abaixo do clima em linha única, né? O clima é tropical, os meses ali, tudo aquilo. E ele está, aliás, em linhas quebradas, e ele está em linha única. Então, vamos fazer simplesmente aqui, ó, um BR a cada final aqui. BR, um outro BR depois de janeiro para fazer outra quebra, um outro BR depois de temperatura. Nem precisa aqui, ó, porque ele está em última linha. Ele vai quebrar já, porque aqui tem um H4, significa que como chegar, ficará em uma linha única, independente se eu colocar quebra ali ou não. Então, olha lá, ó. Quebrei a linha aqui com BR, quebrei aqui, quebrei aqui. Aqui não precisa do BR, porque o como chegar já mantém ele em uma linha única. Então, a estruturação muito simples e fácil. Essa é a estruturação na nossa primeira página. Próxima aula já começaremos aqui com cores, né? Vamos trabalhar um pouco agora as cores em HTML.